Boa tarde, telespectadores da televisão comunitária e cultural de Pelotas. A televisão tem a direção-geral de Paulo Oliveira e Cris Simões, trabalhos técnicos de Udi Lopes. Estamos em nossos estúdios com o professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pelotas e Federal, Matteo Chiarelli. Boa tarde, professora. Boa tarde, Odilon. Boa tarde aos telespectadores da TV Comunitária. É um prazer voltar ao teu programa. Professor Matteo Chiarelli, a partir dos 16 anos, o jovem já pode votar, mas ele tem o direito de votar, mas não tem o direito de tirar a sua carteira de habilitação, nem responsável por seus atos. Então, ele é relativamente capaz, né? Odilon, tu sabe que esse é um tema interessante, né? As pessoas sempre ficam muito curiosas com isso. No Brasil, nunca houve absoluta uniformidade com relação à maioridade. A maioridade laboral, a maioridade trabalhista, ela se adquire a partir dos 14 anos, por exemplo, né? Um jovem até 14 anos é proibido de trabalhar, é absolutamente incapaz para contratar relações de emprego. Dos 14 aos 16 pode ser contratado, mas apenas dentro de um contrato especial, um contrato típico, atípico, um contrato sui generis, um contrato de aprendizagem. Dos 16 aos 18 sobe mais um degrau nessa escadinha, na aquisição da maioridade trabalhista, e passa a poder trabalhar em qualquer atividade, menos atividade noturna, perigosa e insalubre. E aos 18, aí sim, o menor passa a ser maior, adquire a maioridade trabalhista plena. Pode trabalhar, contratar, prestar serviços de qualquer natureza, em qualquer horário, ele passa a ser parte de uma relação de emprego. Ele está habilitado a ser empregado em qualquer atividade. Aliás, um tema muito sensível e importante no Brasil hoje, em virtude da grande crise da questão do emprego. Em matéria eleitoral, como tu estavas dizendo, a maioridade se adquire facultativamente aos 16, só o Brasil e a Nicarágua têm essa precocidade na aquisição da cidadania. A pessoa passa a poder votar, passa a poder se alistar e votar. Estamos em ano de eleição, então sempre é importante tratar desse tema para esclarecer o telespectador. A partir dos 16, o alistamento e o voto são facultativos. Foi uma novidade, a Constituição de 88 baixou o piso, que era de 18, para 16, ampliou o leque das pessoas que podem participar, universalizou o sufrágio. A partir dos 18, aí sim, o alistamento e o voto passam a ser obrigatórios e esse cidadão passa a poder ser votado apenas, o que não é pouco, mas para cargos de vereador. Então, um segundo degrau. Aos 21, passa a poder aí exercer essa cidadania passiva, além de poder votar, coisa que então ele adquiriu aos 16 facultativamente e aos 18 obrigatoriamente. Aos 21 passa a poder ser votado, além de vereador, também para deputado estadual, deputado federal. Aos 30, uma nova etapa, mantém os direitos que tinha antes e passa a poder ser votado, ser candidato, passa a ser elegível, passa a poder exercer a cidadania passiva também para o governo do Estado. E aos 35, aí sim, a cidadania eleitoral plena. A pessoa passa pode não só votar, que no Brasil então é um direito e um dever, dos 18 aos 70, e também pode ser votado para qualquer cargo. Aos 35 pode ser votado para presidente, vice-presidente da República e senador, maioridade eleitoral plena. A civil e a penal, como tu estavas dizendo, essas passaram a ser, ou são, a partir dos 18. Então, e a tributária também tem um outro critério, né? Então, no Brasil, a maioridade eleitoral, a maioridade civil, a maioridade penal, a maioridade eleitoral, a maioridade trabalhista, a tributária, não necessariamente se dão com a mesma idade, porque cada uma corresponde a um ramo do direito, e cada ramo do direito
tem a sua autonomia, tem as suas peculiaridades, né? Mas, de fato, é curioso que a pessoa possa decidir sobre o futuro do país, né? Votando, como vai fazer agora no primeiro domingo de outubro, para onde ela quer que o país vá, e não pode ser responsabilizado pelos seus atos ainda, nem civil nem criminalmente, porque a maioridade civil e a penal se dão aos 18 anos. Mas em função das características e justamente da maneira como cada ramo do direito trata essa questão da capacidade, da maioridade das pessoas, né? Esse programa tem o apoio cultural do Supermercado Estrela na Avenida Pinheiro Machado, de Enercy Vensky. Professor Matteo Chiarelli, com relação às eleições, sobre a sua ótica, qual o quadro que está desenhado para o Rio Grande do Sul? Olha, Odilon, a gente tem que, a partir de hoje, tem um novo momento no calendário eleitoral. Hoje começam as convenções eleitorais. Então, a partir de hoje, sim, os partidos vão escolher e escalar os times que vão entrar em campo. Quem é que vai fardar e vai defender a bandeira dos partidos, né, de cada uma das legendas, na eleição agora em outubro desse ano. No primeiro domingo de outubro, e se não houver, se nenhum candidato conquistar a maioria dos votos, fizer um voto a mais do que a soma de todos os outros, vai haver um segundo turno no último domingo de outubro. Qualquer análise a partir de agora, e a gente está num veículo de comunicação, tem que ter muito cuidado, porque já se está no prazo, já se está dentro do período do processo eleitoral, né? E aqui esse microfone tem que ter muito cuidado, justamente para garantir e não assumir nenhuma opção, né? O que eu acho que é importante é o seguinte: então não pode se fazer aqui, nesse momento, nem defesa de nenhuma proposta, né? O que me parece é que agora é o momento, como em todas as eleições, do julgamento, né? Isso que é o momento da eleição, né? O que aconteceu nesses últimos 4 anos? Isso é que o cidadão deve pensar. O que aconteceu foi bom? Melhorou a minha vida? A ação do governo foi positiva? Aquilo que o candidato lá há 4 anos prometeu, ele cumpriu nesses últimos 4 anos? E a ação dele, né, bate a nota com a mercadoria? O que ele disse, ele fez, e o que ele fez foi importante para a vida das pessoas, para o crescimento, do desenvolvimento da cidade e para a vida de cada um, né? Isso foi bom? Se foi bom, então é o momento de manter aquilo que está, o quadro que se está vivendo. Caso isso não tenha sido positivo, é o momento das pessoas mudarem, né? E isso que é o lindo do processo eleitoral e da democracia, né? Ninguém é dono do poder. O dono do poder é o povo. Está no artigo 1º, parágrafo único da Constituição. Mas não pode ser só uma norma assim que as pessoas repitam sem nenhum sentido, né? É importante que as pessoas pensem agora é até um período curto, né? Acho que a lei eleitoral fez mal nesse sentido. Ela foi alterada com uma ideia de manter basicamente os mesmos, né? Porque aumentou o fundo, né, de campanha, ou seja, o dinheiro do trabalhador, da trabalhadora, do consumidor, o dinheiro dos tributos, parte dele, grande parte agora, é usado nas campanhas eleitorais. É dinheiro público, um fundo eleitoral, além do fundo partidário, um fundo eleitoral. São quase 7 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? 7 vezes o orçamento de Pelotas, por exemplo, né, para ser gasto numa campanha eleitoral. Muito bem, ou muito mal. Então, há dinheiro público e o período da campanha é muito curto, né? Isso interessa para aquele candidato que não fez nada, né? para aquele candidato ou para aquele gestor, para aquele governante, para aquele parlamentar que, passados os 4 anos, não chegou a dizer a que veio. É muito interessante para quem quer uma candidatura secreta, né? Tá lá e
mantém os seus e renova o seu mandato. Mas para o eleitor é importante justamente a discussão, é a hora da cobrança, é agora da fiscalização e desse julgamento, para que as pessoas, aqueles que exerceram função pública, digam o que fizeram. Se fizeram e está de acordo com a vontade do eleitor, bom, então essa pessoa deve ser mantida naquela função. Se não foi assim, agora é o momento que o eleitor tem para fazer essa mudança. Mas isso é muito importante, é um período que é capaz de mudar a vida das pessoas, e em especial de quem menos tem, do trabalhador. Quem tem condições financeiras, econômicas, esse acaba, quem sabe, dependendo menos da política, ainda que precise dela, né? E muitas vezes recorra a ela. Mas para o trabalhador, para quem precisa da ação do Estado, para quem precisa da escola pública, da saúde pública, da previdência social pública, para esse que precisa da ação do Estado, a política é muito importante, é decisiva, é fundamental na vida das pessoas, né? Então, essa é a hora de ter responsabilidade, parar, pensar, analisar e tomar uma decisão. E depois tratar de, claro, acompanhar aqueles que tiverem sido os escolhidos nesse processo. Então, esse é o momento, né? É um momento importante e valioso, né? A democracia, a cada tanto a gente vê aí, né, discussão, e mais do que debate, discussão, e acaba baixando o padrão. As pessoas, ao invés de discutirem ideias, acabam acusando uns aos outros, né? E isso é o que há de pior no processo, né? Na vida e na política, a pessoa tem que apresentar ideias, dividir e escutar, né? Claro que não pode tirar o pezinho, mas não pode chutar o adversário, né? E muito menos bater em quem está dizendo. A gente tem que discutir ideias para as coisas, né, melhorarem, para parlamentar, discutir para as coisas melhorarem. Então, mas a democracia, claro que as pessoas às vezes ficam, mas será que as coisas estão melhorando? Agora, a democracia tem uma série de defeitos, mas ela, por pior que sejam os seus defeitos, e eles existem, ela é infinitamente superior a qualquer outra alternativa, porque na democracia existe liberdade, existe o que a gente está fazendo aqui. Num regime fechado, não existem os mesmos problemas, corrupção, desvio, mas não existe a possibilidade da gente discutir como está se fazendo aqui, debater e denunciar eventuais problemas. Estamos conversando com o professor de Direito Constitucional da Universidade Católica Federal de Pelotas, Matteo Chiarelli. Professor Matteo, geralmente a Assembleia Legislativa do Estado e a Câmara Federal renovam um grande percentual em cada eleição, né? É verdade. Na última eleição houve uma renovação muito expressiva, muito grande. É o sinal de que, quem sabe, a sociedade não estava satisfeita com o que vinha sendo feito. Eu não sou capaz assim assim, e acho até que a gente tem que ter muito cuidado com essa avaliação, mas esse é o momento que as pessoas têm que fazer, têm que pensar o que aconteceu, o que o deputado federal, o senador, o deputado estadual, que é a tua pergunta, o que ele fez, né? Ele que é tão bem remunerado, né? Há 33 milhões de brasileiros passando fome, 33 milhões, pessoas que não sabem se vão conseguir comer durante o dia. Esse é um número chocante, preocupante. A gente não pode aceitar uma coisa dessa, um irmão nosso morrendo de fome. O parlamentar é muito bem pago, tem uma estrutura muito boa para poder produzir. Ele tem que dar resposta, ele tem que dar retorno. O que foi feito durante esses 4 anos pela Assembleia do Rio Grande do Sul? Que projeto de lei importante foi aprovado? No que isso mudou a vida das pessoas? No que cada parlamentar contribuiu? Esse é o momento da avaliação. Aquela coisa, a gente não pode votar de qualquer jeito. Se votar de qualquer jeito, as coisas ficam do pior jeito possível. Então, o momento é esse. Dá trabalho, claro que dá trabalho, é cansativo, às vezes é
meio frustrante? Claro que sim, né? Qualquer atividade. Agora, esse é um momento importante. Depois, pode até baixar um pouco a guarda, as pessoas podem até, né, aí dar esse crédito e deixar que os eleitos trabalhem, né, e não fiquem batendo boca. Trabalhe, né, é uma atividade, é fundamental esse trabalho, como eu estava dizendo. Mas agora cabe justamente a cada um, de quem está nos ouvindo, nos acompanhando, do cidadão, né, conversar com o vizinho, conversar com a família e amadurecer esse entendimento. Esse é um momento muito importante, muito rico da democracia. Professor Matteo Chiarelli, na realidade, cada candidato, cada deputado, quando candidato, ele tem um programa de administração, de projetos de lei que ele vai apresentar, e nem sempre ele consegue apresentar ou acaba esquecendo, enfim. Mas o eleitor, por sua vez, acaba analisando também estes deputados se realmente fizeram aquilo que se comprometeram com o eleitorado. Odilon, pois é exatamente isso, né? O parlamento, né? O Congresso Nacional tem 513 deputados e 81 senadores, todos eleitos. A Assembleia do Rio Grande do Sul, 55 parlamentares. São 55 diferentes visões de mundo, cosmovisões, para usar uma expressão mais da academia. São 55 pessoas de origens diferentes, que representam grupos diferentes, mas que têm que ter a capacidade. Não é possível, né? Até tecnologicamente hoje é possível, quem sabe voltar como era na Grécia Antiga. Né? Na Grécia Antiga, as pessoas, não todos, porque mulheres, escravos não participavam, os estrangeiros não participavam, mas havia na Ágora Ateniense, na praça pública, eram reunidas as pessoas e ali se debatia, se tomava as decisões. Hoje, com isso que a gente tem aqui, com a tecnologia, quem sabe até seja possível que todo mundo possa participar de uma decisão. Tecnologicamente é possível. Todo mundo tem ou um equipamento eletrônico, ou tem acesso a ele. Basta botar numa praça pública um terminal de computador para que aqueles que não têm o seu, possam participar. Então, tecnologicamente é possível. Acho que mesmo esse exercício de democracia direta, uma democracia digital, né, sem intermediário, sem meio de campo, sem corretor, sem o deputado, sem o senador, o eleitor votando diretamente, isso é possível? Basta aqui a televisão passar uma semana divulgando os temas, ou uma semana, ou um mês, enfim, o tempo que se estabeleça, e no final desse período as pessoas vão diretamente e votam, assim, assado, a favor, contra, isso é possível. Agora, em função da sofisticação das questões, Odilon e telespectadores, é muito difícil que isso possa acontecer. Não dá para reunir 159 milhões de brasileiros, e esse é o tamanho da nossa democracia, é muita gente, é uma democracia grande, muito grande, permanentemente para tomar essas decisões. E até porque tem muitos assuntos que demandam um conhecimento muito específico, né? Lei de engenharia genética, lei de biotecnologia, enfim, temas cada vez mais sofisticados, complexos, como eu estou dizendo. Então tem que ter alguém, né, que represente esse eleitor e consiga debater com os outros, porque é o debate que vai qualificar, né, essa é a ideia da democracia representativa, que justamente uma decisão tomada por várias pessoas seja melhor do que a decisão tomada por uma única pessoa, por mais iluminada que ela seja. Então, é importante que haja esse debate. Agora, para que haja debate, cada um tem que dizer a que veio. Né? Então, agora os candidatos, que é o que tu estava dizendo, é possível que um parlamentar não tenha conseguido aprovar o seu projeto, claro. É possível, porque tinha mais 512 lá debatendo, ou mais 80, ou mais 50, discutindo aquele projeto e não foi o que convenceu a maioria. Mas ele tem que ter projetos, ele tem que ter propostas, ele tem que ter ideias, ele tem que dizer o que ele pretende fazer. Né? E esse é o momento dele ouvir as pessoas,
e transformar essas demandas, que são muitas, né, e são permanentes, em projetos. Porque depois, Odilon e telespectador, o administrador, o executivo, só pode fazer o que a lei autoriza. O prefeito, o governador, o presidente, que ocupam cargos do poder executivo, eles executam a lei, eles administram a aplicação da lei, mas tem que haver uma lei que estabeleça que o SUS é assim, que a lei da escola é desse jeito, que a Previdência é assado. Então tem que ter uma lei para que eles possam executar. Então é fundamental que a gente qualifique o processo, porque se o processo for melhor, o produto, que é a lei, tenderá a ser melhor. E quem vai administrar vai ter uma lei mais aperfeiçoada para poder executar e cumprir aquilo e fazer aquilo que as pessoas estão esperando. Esse é o desenho, é a lógica do processo, em apertada síntese, né? Professor Matteo Chiarelli, estamos chegando ao final desse programa. Gostaria de ouvir as suas considerações finais. Olha, Odilon, eu quero de novo agradecer, te cumprimentar, tu que és quem faz política todos os dias, que política é isso aqui, é discutir as coisas da polis, da nossa cidade, né? Fazer política é estar interessado com a polis, com a cidade, com a vida dos outros, né? É para se preocupar com os outros, não tanto com a sua, mas mais com a vida dos outros, e melhorar a vida dos outros. Isso é o sentido da política, é isso que o teu programa aí há tanto tempo tem se dedicado a fazer. Então quero te agradecer a oportunidade de estar aqui e poder colaborar minimamente com esse teu esforço. E reiterar, dizer que as pessoas que esse é um momento que, por mais que possa parecer cansativo, é um momento de muita reflexão, de muita tranquilidade, né? Para que a gente consiga avançar. Democracia é processo, é como andar de bicicleta. A gente aprende andando, e democracia a gente aprende votando e exercendo esses seus direitos, a sua cidadania. Muito obrigado pela sua participação. Conversamos com o professor de Direito Constitucional da Universidade Católica de Pelotas e Federal, Matteo Chiarelli. Tenham todos uma boa tarde, sempre na certeza de estarmos contribuindo para uma sociedade mais certa, justa e perfeita.